É. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui. Tá rolando ali um carro de som, lembrando que tem a oficina aqui na frente da minha casa, então vai ter uns barulhos aí. Tô aqui com o Eduardo. Bom, César. Eduardo, que é meu cunhado, por isso que a gente tá sem máscara, a gente convive bastante, né? Demais. Mas estamos aí. Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que é um fechamento, assim, do que a gente tem falado, das coisas que a gente tem trocado, né? Que é estratégias de aprendizado, estratégias para você aprender idioma, estratégias para você falar outras línguas com outras pessoas, né? Então fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre quem você é, como que você faz, o que você já experienciou pensando nessas coisas de idiomas. Só de idiomas? É. Tá. Aí você fala pros meninos lá. Ah, tá bom. O César já falou, meu nome é Eduardo, hoje eu sou professor, né? Eu já trabalhei fora da área da educação, eu trabalhei no Itamaraty, né? O Ministério de Relações Exteriores, trabalhei com empresário não, estrangeiro, né? O pessoal de cerimonial e tudo mais. Então a vivência não só com o inglês, mas com as línguas em geral era muito grande, né? Porque você tá sempre ali pegando alguma coisa, às vezes chega um russo falando em russo e você fica... O que ele tá falando? E é nisso que você pega, entendeu? Você ouve alguma coisa, aí você ouve de novo e aí você faz uma associação com o que você acha que é e você pega alguma coisa. Já rolou isso muito não só com inglês, mas com várias línguas que eu nunca vi na vida, sei lá, polonês. Nunca vi um polonês na minha vida falando fora do Itamaraty. Sim. Mas falando do inglês, eu comecei a fazer inglês muito cedo, né? Minha mãe tinha condição de me colocar num cursinho, então eu fiz cursinho desde criança. E saindo do cursinho, eu me vi num mundo onde eu não ia ter onde aprender inglês se não fosse por mim mesmo. O que você aprende no cursinho, Eduardo? Você aprende gramática. Aprende gramática, você aprende a falar. Hoje os cursinhos eles já são mais avançados, eles já te ensinam o cotidiano. Mas naquela época você aprendia gramática. O livro ele era pura gramática e vocabulário. Então, botar isso em prática é difícil mesmo. Era muito difícil botar isso em prática na época, principalmente porque eu era o único aluno da sala. Nossa. Eu era o único aluno, eu tive poucas turmas. Eu sempre fui aluno sozinho. Foi uma coisa mais sua mesmo, né? Foi um desenvolvimento mais meu. Como é que foi esse processo, assim, tipo, você percebeu que você falava inglês quando? Eu percebi que eu falava inglês quando eu consegui... É bem clichê. Eu percebi que eu conseguia entender uma música. Eu entendi uma música e eu falei, meu Deus. Não, mas como é que foi? Inglês. Explica, como é que foi? Você tava lá ouvindo... Eu tava no carro com a minha mãe, a gente tava indo pra Brasília, e de volta de Brasília do Val, né, é complicado. Aí eu tava sentado lá no banco de trás, na época eu tinha uns 13 anos. Eu já tava muito avançado no inglês com 13 anos. Porque eu estudava o tempo todo o inglês, porque eu sempre gostei, né. E aí eu tava deitado assim, ouvindo. Se eu não me engano, tava tocando, acho que foi aquela época do Pharrell Williams. Aquela música do Pharrell Williams. Happy? É. Ok. E aí ele, because I'm happy, clap along if you feel. E na minha cabeça foi passando, clap along, e eu fui entendendo. E aí eu olhei pra trás pro som assim, eu falei, ué, por que parece que eu tô entendendo essa música? Tem alguma coisa errada? Aí eu comecei a desenvolver mais, aí eu fui pegando tudo. Legal. E assim, a música, por eu ter esse envolvimento com a música, eu ter descoberto que eu entendia o inglês de verdade, como a música foi muito substancial pra mim. Eu falei muito de música com os meninos, né? Só pra tu saber, né? Nelson Mandela, Céu Azul, a galera tá lá, tá a fim de fazer, tá a fim de aprender, sacou? É muito bom. E, assim... O que você falaria, assim, pra galera que não dá conta de fazer um cursinho, né? Porque a gente acredita que dá pra aprender idioma sem precisar de cursinho. Dá pra aprender idioma sem precisar de cursinho. Eu tenho amigas e amigos que aprenderam na doida. Falar, vou começar a estudar por conta própria. Eu tenho um amigo que eu juro pra você, ele fala muito bem e ele tá correndo atrás do certificado. Ele aprendeu a falar inglês no Google Tradutor. Como? Tipo, oxi. Não, agora você vai se impressionar. Vamos lá. Daniel, um amigo meu, ele aprendeu no Google Tradutor. Todo dia ele ia no Google Tradutor e pegava uma palavra.
Mas o quê? Tipo, ele, pra ouvir, ele botava pra ouvir? Sim, ele botava, na época era a função, ela ainda não era tão boa, né? Uhum. Ele botava pra ouvir, aí ele aprendia, e aí ele começava a buscar significados além, começava a buscar, ia falar links, links com as palavras, né? Ligações, conexões. Isso, conexões com as frases. E ele aprendeu inglês assim. Eu tenho um brother que aprendeu com videogame, o Douglas. Ele aprendeu com videogame, ele jogava Pokémon, essas coisas, e ele começou a pesquisar mesmo, assim, ele ia lá, pesquisava aquela palavra, o que significa? Ah, play. Então ele ia memorizando, baseado ali no que ele vivenciava no jogo, né? Ele sabia o que o jogo mostrava e entendeu. E ele foi aprendendo. Esse velho, negócio de mesmo, jogo, nessa geração que a gente tá vivendo, é muito importante. Eu tenho alunos que eles estão em inglês, assim, intermediário por causa de jogo. Uhum. Eu tenho alunos que eu faço teste de nivelamento e o menino sabe tudo do básico, por causa do jogo. O que eu tenho percebido, assim, é que você precisa focar mesmo. Precisa. Né? Você não pode dispersar. Isso, tem que ter uma atenção intensa mesmo, às vezes é até cansativo, porque é tipo pescar mesmo, né? Você tem que pescar coisas e essas coisas que você vai pescando, elas vão começando a fazer sentido. E olha aí, ó, já que é uma aula de inglês, né? Phrasal verbs que todo mundo odeia, fish for. Aí, ó, esse pescar aí, ó, de você ter que sair pescando as coisas, fish for. Fish for information. Fish for information. Como eu falei, eu sou professor de inglês também, então posso aí puxar isso aí. Aí, e você fala outros idiomas? Eu, no momento, eu falo espanhol, fluente também, e tô no caminho, tô nesse aprender sozinho aí, o alemão e o italiano. Como é que tá sendo esse aprender sozinho? Porque acho que é um pouco a realidade da galera, né? E é exatamente esse ponto que eu quero chegar. Tipo, como que você faz pra aprender sozinho? Tipo, assim, quero aprender, vou aprender. Quando você já tem um respaldo de você sabe como você tem que aprender a língua, não vou dizer que se torna mais fácil, mas se torna mais simples. Uhum. O caminho, ele se abre mais pra você. Entendeu? Você sabe como buscar. Uhum. Então se torna mais simples essa busca. Quando você não sabe, você tem que manter mais o foco. Então você tem que reservar aquele tempo para você estudar, você tem que reservar aquele material, mesmo que seja da internet, porque senão você dispersa. Uhum. Hoje eu tenho esse respaldo de, eu consigo separar ali 20 minutinhos para dar uma olhada em alguma coisa do italiano. Uhum. Ou do alemão. Uhum. Entendeu? Eu aprendi algumas palavras já do alemão. Assim, eu comecei faz pouco tempo o alemão, né? O italiano eu dei uma parada por causa do alemão. Mas eu tô nesse caminho de aprender os dois agora. E assim, eu aprendi muitas coisas que no alemão, se você vai relacionando assim, você vê que são sentidos. Uhum. A palavra Kraken. A palavra Kraken vem de doença. Uhum. E aí você junta Krankenhaus. Kraken, doença. House, Hospital? casa, hospital. Que legal. Wagen, veículo. Krankenwagen, ambulância. Uhum. Você vai, o alemão ele tem dessas, de que algumas palavras você vai separando, que nem no inglês mesmo. Você vai separando e botando outra coisa e os significados vão sendo parecidos. Como é que você sente no inglês, assim? Acho que isso é uma... Já estamos com 8 minutos. Como é que você sente no inglês que as assim, né? Pra aproveitar que isso aqui é uma aula de inglês, né, galera? Como é que é pra você? Porque inglês parece que é uma língua que você pode preencher as lacunas. Né? Nossa, você preenche a lacuna do inglês com tudo. Gente, façam uso de phrasal verbs conectivos. Não, eles não sabem o que é isso. Ainda, mas já é experiência. Mas me ajuda exatamente isso, me ajuda a explicar como que a gente explica essa parada de preencher os... O inglês ele tem termo pra tudo. Uhum. Existe uma palavra no inglês que ela pode ser usada 20 vezes em frases diferentes e ela vai ter significados diferentes. Uhum. A palavra get, a palavra make, a palavra have, ela vai ter significados diferentes, ela vai ter formas e usos diferentes. Então, você aprende uma palavra no inglês, você aprende diversas frases, diversas formas, então com o tempo se torna mais você fácil. Pode falar muita coisa com pouca coisa. Exatamente. Né? É uma língua que ela permite que você, mesmo que você use blocos muito grandes, muito grotescos às vezes, você vai conseguir se comunicar, porque ela tem uma estrutura muito fácil. Tem. Né? A estrutura do inglês, assim, com todas as línguas que eu estou tentando aprender, é de longe a mais fácil. É de longe. Porque é uma língua que ela meio que se autocompleta. Isso. Quando você aprende aqueles bloquinhos ali, eles não vão mudar. Não, eles não vão mudar.
você vai usar a mesma coisa sempre. Isso. Então essa é a dica, assim, que é muito importante para vocês, que é... Tudo que você aprende vira ferramenta. Vira. Né? Vira a ferramenta e vira o material da construção. Isso. E aí você vai coletando, você vai fazendo uma coleção de conhecimento, que aí chega uma hora que essas coisas começam a se conectar. É. E o problema quando você aprende inglês é voltar pro português. Isso é legal. Cara, isso é um problema, porque você pensa, quando você pensa muito, quando você dá aula, quando você fala muito inglês, quando você treina muito inglês, sua cabeça ela começa a funcionar em inglês. Né? E aí você fica, gente, como é que é a tua palavra em português? E as pessoas ficam, você tá no Brasil? Mas acontece, gente, acontece com qualquer língua que você for aprender. Tem coisa em espanhol que eu penso, não lembro em português. Pra finalizar, porque a gente tá ali aproximando dos 11 minutos. Nossa, muito tempo. Eu vi um vídeo esses dias que era falando sobre pessoas que vivem em contextos bilíngues. Sim. Né? A gente fala muito inglês no nosso dia a dia. Sim. A gente consome inglês o tempo todo. Então a gente começa a criar aqui uma comunicação que a gente mistura as duas línguas. Depois eu posso te mandar. Cara. Que a gente começa a misturar e aí a gente começa a expandir a nossa forma de expressão. Sim. A gente consegue falar muito mais coisas quando a gente começa a misturar dois idiomas. E assim, é muito doido, é uma expansão mesmo. A gente leva a questão da vivência bilíngue até pro próprio estrangeirismo, né, César? Uhum. Porque a gente tem expressões que são expressões normais que a gente usa em inglês. Porque whatever, né, cara? What? What? Que? Você vê o próprio Afonso Padilha, comediante, fala what? Pois é. Então, essas coisas, elas viram blocos de informação que você pode juntar. E eu acho que você precisa se expor, né? Se for um último conselho pro povo, pros meninos e meninas, tipo... se exponham mesmo, consumam com esse olhar, com esse ouvido atento, né? Com essa atenção, sabe? De estar ouvindo o que você está ouvindo. É importante. E assim, uma coisa que eu sempre falo para todos os alunos, cara, é o cara que tá aprendendo no cursinho, o cara que tá tentando aprender sozinho, é não ter medo de errar. Você não pode ter medo de errar, porque o medo de errar te trava e o medo de errar não te deixa aprender. É muito complicado. Cara, nossa senhora, é muito complicado você ter o medo de errar, porque o erro faz você acertar no futuro. O importante é tentar, O importante é você tentar. O importante é você... Porque, como o César falou, esse bloco de formação que você recebe, ele tá ali, ele não desaparece. Então você errou, não é porque o bloco não tá ali, é porque você esqueceu, não conseguiu pisar no bloco em cima. Isso. E mesmo, repetindo, mesmo se você errar, as pessoas ainda vão te entender. Sim, elas vão te entender. E o pior é que entende mesmo. O pior é que entende mesmo. Mesmo que elas fiquem assim, gente... Amigo, vai aprender. Né? Mas a gente tá falando aqui de comunicação. A gente tá falando de se comunicar, que é você trocar com outro ser humano, né? Então, muito obrigado, Eduardo. Que isso, César. Tamo junto. Valeu mesmo. E, gente, é isso. Eu vou... essa semana, novamente, vocês não vão precisar comentar no fórum obrigatoriamente, mas vocês podem comentar o que vocês acharam dessa nossa conversa. Se quiser trazer alguma pergunta, eu posso levar as perguntas para o Eduardo. Pode trazer, aqui a gente responde tudo. Comentem no fórum sobre o que a gente conversou, sobre o que você acha, sobre se não tem nada a ver, tá bom? Vai ser muito legal ler vocês. E é isso, um abração. Tchau, gente.